Então, bom dia. Cá estamos para mais uma edição diária, matinal, da Cor do Dinheiro. E hoje é o dia 27 de setembro do ano da graça de 2018. Bom, antes de prosseguir, vou esperar que quem está desse lado me diga já pessoas em direto. A única dúvida que tenho é saber se está tudo bem assim ou se está tudo mal assim. Luís Barbosa acaba de dizer que está tudo bem. Ora bem, se é assim, vamos diretamente aos assuntos de hoje, como é tradicional. Há período de ordem do dia para fazer uma referência à forma como em Portugal tratamos de forma diferente situações que são condicionadas por aquilo que é a forma como nós olhamos para o mundo. O melhor é dizer, ou melhor, até vou mais longe. Condicionamos a nossa opinião àquilo que é a ideologia, e isso não pode ser. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque ontem estava a ver uma notícia do Público que dizia que as deputadas brasileiras, quais brasileiras? Deputadas portuguesas dizem não ao senhor Jair Bolsonaro. Como você sabe, o senhor Jair Bolsonaro é um dos candidatos à presidência da República Federativa do Brasil, juntamente com o senhor chamado Haddad. E esse senhor chamado Haddad aparece na corrida precisamente porque o senhor Luís Inácio Lula da Silva está preso com acusações e aliás, com decisões de tribunal sobre corrupção e fuga aos impostos e mais uma série de coisas e, portanto, o tribunal declarou que ele não podia concorrer. Bom, eu sou insuspeito de simpatia para com Jair Bolsonaro. Até vou dizer mais. Eu acho que o senhor é um perfeito idiota, que é para não dizer outra coisa ainda mais grave. E acho que um país que chega a uma situação decisiva, dois candidatos numa corrida presidencial, com a qualidade de Haddad e de Bolsonaro, é uma vergonha. Eu sei que o Brasil tem muitos problemas, aliás, uma série desses problemas são até partilhados connosco. Isto é a mesma família, está a ver? Tem mesmo DNA. Mas é chocante ver chegar à reta final de umas eleições duas pessoas como Haddad e Bolsonaro. Mas há uma coisa que me faz muita impressão em Portugal, nomeadamente nestas senhoras deputadas. É perguntar porque é que se lembram de declarar o seu antagonismo apenas agora e a este candidato. Eu vou explicar. Eu estava à espera que estas senhoras tivessem tido a coragem de denunciar a situação que chegou até aqui. Ou seja, quando o senhor Lula da Silva, candidato às presidenciais no Brasil, foi condenado e deu com os cotos na prisão, perdoem-me a expressão, e quando ficou proibido de concorrer às eleições, eu esperaria que estas senhoras tivessem vindo a público dizer assim: meus senhores, desculpem lá, a lei não permite, é taxativa, não permite que alguém na prisão possa ser candidato à presidência federativa do Brasil, da República Federativa do Brasil. E, portanto, o senhor Lula da Silva, por mais que a gente goste dele, não pode ser candidato. Estas senhoras, como sabe, não se pronunciaram sobre isto. Mas agora fazem questão de vir dizer que não ao senhor Bolsonaro. Isto é uma vergonha, do ponto de vista de coerência. Porque eu suspeito que elas aparecem dizer isto agora porque este senhor é de direita. Bom, é uma daquelas direitas esquisitas que eu não subscrevo, que acho que é um horror e suspeito mesmo que vai acabar por perder as eleições, talvez na segunda volta. Mas enfim, isso é relevante. Eu estava à espera que houvesse tratamento igual. Primeiro, que denunciassem todas as situações em que o Sr. Lula da Silva está envolvido. Já agora, que explicassem também os disparates todos que o Sr. Haddad fez no passado, enquanto político e decisor público, mas sobretudo que não viessem diferenciar aqui um candidato ou outro apenas por questões ideológicas, quando se sabe que há questões mais graves do que essas, nomeadamente legais, criminais, que aconselhavam que tivessem vindo a público vir abrir a boca muito mais cedo do que aconteceu. Bom, período antes da ordem do dia feito, vamos então ao assunto mais importante do dia. O meu jornal, o Jornal de Negócios, diz hoje, está ali em manchete, que o Governo não sabe quantos funcionários públicos existem.
Eu tenho falado um bocadinho disto nos últimos tempos, como se recorda, nos últimos meses, porque há informações que dizem que havia 4.500, perdão, quase 4.000, quase 4.000, 550 mil funcionários do Estado, mais ou menos, quando a Troika se foi embora, e que esse valor terá subido cerca de 16 mil. Bom, o que é que isto mostra? Duas coisas. Primeiro, o Estado não sabe quantos funcionários tem. Não sabe quantos são e não sabe quantos paga. Mas você, desse lado, sabe que paga salário a mais de 560 mil funcionários públicos. E a pergunta que nós temos para fazer é esta. Imagine você que tem uma empresa e tem o seu corpo regular de funcionários, capital intelectual. Diga-me uma coisa, passa-lhe pela cabeça que você não saiba quantos empregados tem? Se não for uma empresa, olhe lá em casa. Você consegue saber se é uma empregada ou se é um empregado ou é dois empregados, não consegue. Bom, como é que o Estado chega a 2018 e diz que os seus sistemas de informação internos não permitem saber quantos funcionários públicos é que tem, onde é que eles estão exatamente e depois qual é a sua situação salarial? Isto seria possível mesmo sem computadores, com umas listinhas, não é? Basta ir ver a quem se paga por transferência bancária, antigamente era só para a Caixa Geral de Depósitos, hoje em dia não é, e perceber isso. Mas, pelos vistos, não só os sistemas estão desatualizados, como não falam uns com os outros, e, portanto, chega-se a essa situação. Você perguntará desse lado, porquê é que isto acontece? É muito simples, porque dá jeito. Há uma série de instituições públicas que têm sistemas informáticos instalados. O problema é que depois esses sistemas não falam com os departamentos. Ou seja, é a mesma coisa como você ter que ir lá à mão, com uma folha de papel A4 e um lápis, fazer as contas. Isto acontece de propósito. Este pormenor que a Inspeção-Geral de Finanças detectou acontece de propósito. Porque assim fica tudo numa grande nebulosa, não se sabe exatamente o que é. Eu conheço departamentos, eu conheço ministérios, onde os chefes de departamento dizem que não sabem quantas pessoas lá têm. Está a perceber a gravidade do problema? Bom, mas você nunca ouviu dizer que no final do mês qualquer um destes funcionários não tem salário. Você nunca viu uma manif, nunca viu um sindicato dizer assim, não me pagaram o salário no final deste mês. Portanto, está a perceber o problema? Isto é intencional. Você é lorpa. Porque você paga esta marmelada toda e tem um Estado que é uma absoluta vergonha em termos de responsabilidade. Bom, eu sei que vai haver aí muita gente a dizer, bom, mas é por isto, é por aquilo. Olha, resume-se tudo numa coisa, é intencional. Eu esperaria que em 2018, sobretudo depois de termos tido aqui a Troika e termos passado pelas dificuldades que passámos, que neste momento houvesse uma contabilização. Ainda para mais, como você sabe, nós estamos em vésperas, pronto, no último ano, no run-up das eleições legislativas. Ainda ontem ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que na saúde há mais de 9 mil profissionais. Está a ver? Ou seja, o Estado tem contabilização parcelar destas coisas, mas quando olha para o conjunto não consegue dizer qual é a fotografia. Não é aceitável. Não se esqueça, é você que paga estas coisas. Bom, lembra-se do charivari à volta dos preços da eletricidade. Falou-se muito disto nas últimas semanas. Nós, já há cerca de 2 semanas, dissemos aqui que o Bloco de Esquerda queria baixar o IVA da eletricidade. Não para 13%, mas para 6%. Como sabe, o IVA da eletricidade já esteve em 6%, já pulou para os 23%. E nós dissemos aqui há 2 semanas, contas do Jornal de Negócios, que a baixa do IVA de 23% para 13% custaria 500 milhões de euros. E baixar para 6% custaria muito mais do que isso. Praticamente o dobro. Bom, o Dr. Carlos César, que é sempre uma daquelas figuras eminências pardas do PS e que normalmente antecipa algumas mensagens para o mercado, numa entrevista, salvo erro, antes de ontem, veio dizer que o preço da eletricidade vai baixar. Mas não vai baixar por via da baixa do imposto sobre o valor acrescentado. Bom, porquê? As palavras não são minhas, são do próprio Dr. Carlos César, presidente do PS, repito, e que diz assim: isto provocaria uma grande perda de receita.
Ora, nós não podemos registar essa grande perda de receita. Já contabilizámos aqui 500 milhões de euros para baixa para 13%, 1.000 milhões de euros sensivelmente para baixa até aos 6%. Eu sei que isto são números do Governo. Foi o Governo que deu estes números ao Jornal de Negócios. É provável que haja algum implemento, mas não interessa. Mais coisa, menos coisa, é isto que vai dar. Bom, este é o problema que a doutora Teodora Cardoso denunciou no fim de semana, lembra-se? Que ela disse, não se pode baixar impostos, mas também não se pode aumentar impostos. Bem, então você perguntará, então se é assim, não vai baixar o IVA? Como é que o Governo vai criar a situação tendente a termos preços mais baixos de eletricidade no próximo ano? O Dr. Carlos César não explicou. Mas você dirá, só obrigando a EDP e os outros operadores a baixar. Não me parece que isso faça sentido, porque a EDP e outras operadoras não têm nada a ver com o Estado e são empresas que se regem pelas leis do mercado. Bom, eu sei que há ali uma parte em que as tarifas estão condicionadas, mas enfim. Bem, o Dr. Carlos César deu uma pista. Nas renováveis. Bom, o que é que vai haver? Vai haver uma contribuição nova. Vocês já sabem o que é que aconteceu nos últimos 2 anos quando se tentou introduzir uma contribuição para as renováveis. Bom, isto aqui, porque é que eu fui buscar estas coisas ao sul? Primeiro, isto foi um recado do Dr. Carlos César ao Bloco de Esquerda e ao PCP. E há 2 perguntas que eu tenho para fazer. É desta que o Bloco vai despejar este governo? Eu explico. O Bloco de Esquerda faz como o fado do Ninho, dos de Olinda. Peitaça, eu vou-me a ele, e não sei o quê, e depois, estava a brincar. Bom, eu acho que temos neste momento uma excelente oportunidade para o Bloco de Esquerda e o PCP dizerem duro, olha, vocês não baixam o IVA no próximo orçamento e a gente chumba o orçamento. Está aqui uma excelente oportunidade. Provavelmente, muito provavelmente, isto não vai acontecer. E a leitura política que se pode tirar disto é, o Dr. Carlos César fez de propósito. Ele não sabe como é que a eletricidade vai baixar. É a segunda questão, o segundo aspecto deste ponto de hoje. Mas ele quer mandar um recado ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Porquê? Porque eu suspeito que o Dr. Carlos César e o PS até gostavam que o Bloco de Esquerda e o PCP derrubassem o governo. Ou seja, que vetassem o próximo Orçamento de Estado. Porquê? Porque o Sr. Presidente da República já anunciou que se não houver Orçamento de Estado, há eleições antecipadas. Ora, eleições antecipadas davam um jeitaço do caraças ao PS neste momento. E daí a provocação, não é a provocaçãozinha, é uma grande provocação do Dr. Carlos César ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Aguardemos, porque eu vou rir-me à gargalhada quando esta rapaziada da extrema-esquerda se agachar toda e dizer assim, estamos a brincar. Está a perceber? Vou-me rir imenso. Porque ninguém os tem no sítio para provocar eleições neste momento. Bom, vamos lá então para o ponto seguinte. O Bloco de Esquerda vai chamar o doutor... Mais 600 pessoas a verem diretos. Lá está. Quero agradecer a sua preferência. Popularidade da cor do dinheiro. Bem, isto é uma piada para aqueles que estão para aí sempre a criticar e tal. Isto nunca teve tanta audiência como agora. Estão a perceber ou não? Ou fofinhos? Não estão a perceber? Bem, o Bloco de Esquerda vai chamar o Dr. Paulo Macedo ao Parlamento para explicar porque é que anda para aí a cortar direitos aos trabalhadores da Caixa. Já percebeu? Estamos em vésperas de eleições. E há uma coisa que eu gostava de dizer aqui previamente. Eu não gostava de estar no lugar do Dr. Paulo Macedo. Eu sei que ele é uma pessoa com um grande poder negocial. Eu sei que ele é uma pessoa com grande paciência, mas não gostava de estar no lugar dele. Por uma razão muito simples. Ele tinha um banco falido, há pouco mais de um ano. Os contribuintes meteram lá 4 mil milhões de euros. E agora ele mal começou a trabalhar para recuperar, inclusive cumprindo aquilo que Bruxelas obrigou a fazer. Bruxelas e o Banco Central Europeu. E o Dr. Paulo Macedo, neste mês, já está a ser chamado ao Parlamento para explicar porque é que ele está a tirar votos ao Bloco de Esquerda e ao PCP, não é? Porquê? E o próprio ala esquerda do PS. Porquê? Porque a redução de balcões, a redução de trabalhadores e agora o retirar direitos aos trabalhadores através de acabar com as diuturnidades, não sei o quê, mais progressões na carreira apenas com base no tempo, que são privilégios injustificáveis num banco, colocam os trabalhadores da Caixa num plano superior de outros bancos. Isto não é admissível e eles estão a cortar com isto. Pois é precisamente aqui que o querem chatear. Eu tiro o chapéu a alguém que tenha paciência para fazer isto. E eu só espero, sinceramente, que depois de nós termos metido 4 mil milhões de euros na Caixa, não me venham cá com tretas sobre manter direitos dos trabalhadores. Não há direitos aqui. O direito é mantermos a Caixa viva.
O direito é mantermos a Caixa como banco, porque o BCE ameaçou o Governo e a própria Direção-Geral de Concorrência ameaçou o Governo português, o Estado português, que se das duas uma ou se fazia aquilo ou não havia Caixa Geral de Depósitos. Portanto, não aceito que a extrema-esquerda vá para o Parlamento fazer eleitoralismo à custa de 4 mil milhões de euros dos contribuintes. Foram metidos na Caixa. Há aqui um segundo aspecto que eu vou falar amanhã, ou um dia destes dias, quando tivermos tempo, que tem a ver com o facto do Dr. Paulo Macedo já estar a ser incomodado pelo facto de a Ministério das Finanças querer dividendos da Caixa Geral de Depósitos. Está a ver depois como é que se não beneficia às pessoas, é com este tipo de receitas. Mas voltaremos a isso oportunamente, porque já percebeu, isto é uma estupidez. Bom, o último ponto da conversa de hoje, aliás, o último ponto não. O PS vai integrar o licenciamento das plataformas eletrónicas de transporte às autarquias. Olha, monumental estupidez. Primeiro, é um bocado estranho que nestas matérias esteja a correr só porque dá jeito ir entregar um poder destes às autarquias. Repare, a primeira lei foi elaborada, não passou, a segunda foi votada, o Presidente da República promulgou-a e agora, porque há um protesto de táxis e a malta do PS está preocupada com as eleições e com os votos, vai a correr o PS dizer que afinal vai-se ter uma coisa ou outra. Isto é desresponsabilização do Estado. Ou seja, cada vez que um grupo de interesses, e os taxistas são um grupo de interesses, são um lobby, são uma corporação, fazem pressão, as pessoas acobardam-se e depois voltam e vêm a ceder. Ou seja, isto é uma desresponsabilização e é um desrespeito para com a Assembleia da República. Porque foi a Assembleia que votou isto. E, portanto, este tipo de cedências são o espelho da desresponsabilização do Estado português. O último ponto da conversa de hoje é o que se passou ontem no Parlamento, debate quinzenal. A oposição, o CDS e o PSD, tinham ontem uma oportunidade de ouro para cilindrar o Sr. Primeiro-Ministro. Que é o técnico, chão, desmaiado, tanta punch, tanto murro que ia levar. E porquê? Porque houve dois assuntos que davam ao PSD e ao CDS toda a possibilidade de fazer esse QO técnico ao Primeiro-Ministro. Olha, o primeiro foi o Infarmed. O segundo é a história de Tancos. Bem, vamos ao Infarmed. Aqui há uns 5 meses, o Primeiro-Ministro jurava no Parlamento, disse 5 vezes, que o Infarmed ia mesmo para o Porto. A decisão estava tomada. E voltou atrás. E ontem o deputado Fernando Negrão, quando se atira ao Primeiro-Ministro, é cilindrado, literalmente. O Primeiro-Ministro diz assim, bom, olha, eu até lhe vou mandar um não sei quantos privado, que é para você ver porque é que eu não lhe devo, porque é que eu não tenho que, porque é que você não me dá lições. Bom, isto é inacreditável. Foi absolutamente liviano por parte do Dr. António Costa. Se ele tinha alguma coisa a dizer, devia ter dito na Assembleia da República. Número 1. Número 2. Responder a um assunto do Estado com uma questão pessoal não é aceitável. Mas olha, está a ver a imagem que passou? A leviandade do Dr. António Costa passou. O PSD foi cilindrado. O Dr. Fernando Negrão foi cilindrado. Eu só digo uma coisa. Que saudades do Dr. Hugo Soares na liderança da bancada do PSD. Número 2. O CDS, a mesma coisa. Segunda questão, Tancos. O Primeiro-Ministro foi absolutamente mal preparado para falar do assunto ontem. E quando lhe perguntaram se ele ia segurar o Sr. Ministro da Defesa, que eu já acho que devia estar na rua há muito tempo, mas isso é uma opinião pessoal, o Sr. Primeiro-Ministro disse, não, eu vou segurar este Ministro da Justiça. A Ministra da Justiça. A Ministra da Justiça não tem nada a ver com o Tanco. Isto foi um deslize inacreditável. Pergunta, foi aproveitado pelo PSD e pelo CDS? Não. Ou seja, moral da história, não há oposição à altura em Portugal. O Dr. António Costa não tem uma figura da oposição capaz de ombrear com ele. Onde é que eu quero chegar isto? Isto é preocupante. Porque ele faz o que quer. E quando um país não tem oposição, toda a gente sabe o que é que acontece. Lembra-se do segundo mandato do Sr. Professor Cavaco Silva? E lembra-se do resultado para o país e para a economia? Pois, é aquilo em que nós estamos à beira de assistir em Portugal. Eu ontem pensei, este indivíduo vai levar uma sova tal que não se levanta. Pois, o indivíduo não só não levou a sova, como levou 2 ou 3 papos e levantou-se, limpou o fato e passou como se não tivesse acontecido nada. Isto é inacreditável. Oposição precisa-se, please. Senão o país vai assim. Para o final mesmo, só lhe quero dizer que está na região de São João da Madeira, a partir das 16h30 vamos estar no espaço da Sanjotec, eu, a AGEAG, a conversar sobre PMEs, os problemas das PMEs e como é que qual é a atitude, o que é que nós podemos fazer para ultrapassar aquilo que é a conjuntura e o ambiente adverso em que muitas vezes elas operam. Bom, quando consigo logo, quem for da região, quanto aos outros, eu quero agradecer a ter estado aqui a aturar-me
Eu voltarei amanhã às 8h30 da manhã, como sempre, para fazer a edição do dia 28 de setembro. Muito obrigado. Para o final, só mesmo um pedido, coloquem um gosto, faça partida nas redes sociais, porque é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. Com licença,